Pessoal, é bem interessante utilizar a legislação em áudio nos momentos menos produtivos do seu estudo, como no trânsito, na academia ou antes de dormir. Na minha preparação, eu usava o áudio da lei seca nas revisões, o que me garantia várias questões de prova. Aproveito para convidar você a se inscrever no canal e dar um like, caso esse vídeo seja útil na sua preparação e para que eu me motive a postar mais e mais legislações em áudio por aqui. Vamos à nossa resolução. Resolução GPGJ número 1678 de 5 de setembro de 2011. Regulamenta o artigo 26 da Lei nº 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal. Capítulo 1. Da definição e finalidade. Artigo 1º. O procedimento investigatório criminal é instrumento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal. Parágrafo único. O procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade ou pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal e não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da administração pública. Capítulo 2. Da instauração. Artigo 2º. Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá: 1. Promover a ação penal cabível. 2. Instaurar procedimento investigatório criminal. 3. Encaminhar as peças para o juizado especial criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo. 4. Promover fundamentadamente o respectivo arquivamento. 5. Requisitar a instauração de inquérito policial. Artigo 3º. O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício, por membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração penal, por qualquer meio, ainda que informal, ou mediante provocação. Parágrafo 1º. O procedimento deverá ser instaurado sempre que houver determinação do Procurador-Geral de Justiça, diretamente ou por delegação, nos moldes da lei, em caso de discordância da promoção de arquivamento de peças de informação. Parágrafo 2º. A designação a que se refere o parágrafo 1º deverá recair sobre membro do Ministério Público diverso daquele que promoveu o arquivamento. Parágrafo 3º. A distribuição de peças de informação deverá observar as regras internas previstas no sistema de divisão de serviços. Parágrafo 4º. No caso de instauração de ofício, o membro do Ministério Público poderá prosseguir na presidência do procedimento investigatório criminal até a distribuição da denúncia ou promoção de arquivamento em juízo. Parágrafo 5º. O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições criminais, deverá dar andamento, no prazo de 30 dias a contar de seu recebimento, às representações, requerimentos, petições e peças de informação que lhe sejam encaminhadas. Parágrafo 6º. O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado por grupo de atuação especial composto por membros do Ministério Público, cabendo sua presidência àquele que o ato de instauração designar. Artigo 4º. O procedimento investigatório criminal será instaurado por portaria fundamentada, devidamente registrada e autuada, com a indicação dos fatos a serem investigados e deverá conter, sempre que possível, o nome e a qualificação do autor da representação e a determinação das diligências iniciais. Parágrafo único. Se, durante a instrução do procedimento investigatório criminal, for constatada a necessidade de investigação de outros fatos, o membro do Ministério Público poderá ditar a portaria inicial ou determinar a extração de peças para a instauração de outro procedimento. Artigo 5º. Da instauração do procedimento investigatório criminal, far-se-á comunicação imediata e escrita ao Procurador-Geral de Justiça ou ao órgão a quem incumbir por delegação, nos termos da lei. Capítulo 3. Da instrução. Artigo 6º. Sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional e legalmente previstas, o membro do Ministério Público, na condução das investigações, poderá: 1. Fazer ou determinar vistórias, inspeções e quaisquer outras diligências.
2. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 3. Requisitar informações e documentos de entidades privadas, inclusive de natureza cadastral. 4. Notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condução coercitiva, nos casos de ausência injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais. 5. Acompanhar buscas e apreensões deferidas pela autoridade judiciária. 6. Acompanhar cumprimento de mandados de prisão preventiva ou temporária deferidas pela autoridade judiciária. 7. Expedir notificações e intimações necessárias. Realizar oitivas para a colheita de informações e esclarecimentos. 9. Ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. 10. Requisitar auxílio de força policial. Parágrafo 1º. Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. Parágrafo 2º. O prazo mínimo para resposta às requisições do Ministério Público será de 10 dias úteis, a contar do recebimento, salvo hipótese justificada de relevância e urgência, e em casos de complementação de informações. Parágrafo 3º. Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para comparecimento devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 horas, respeitadas, em qualquer caso, as prerrogativas legais pertinentes. Parágrafo 4º. A notificação deverá mencionar o fato investigado, salvo na hipótese de decretação de sigilo, e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar por advogado. Parágrafo 5º. As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatário o governador do Estado, membros do Poder Legislativo ou desembargadores, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 6º. As autoridades referidas no parágrafo 5º poderão fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. Parágrafo 7º. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. Artigo 7º. O autor do fato investigado será notificado a apresentar, querendo, as informações que considerar adequadas, facultado acompanhamento por advogado. Artigo 8º. As diligências serão documentadas em auto circunstanciado. Artigo 9º. As declarações e depoimentos serão tomados por termo, podendo ser utilizados recursos audiovisuais. Artigo 10. As diligências que devam ser realizadas fora dos limites territoriais da unidade em que se realizar a investigação, serão deprecadas ao respectivo órgão do Ministério Público local, podendo o membro do Ministério Público deprecante acompanhar as diligências, com a anuência do membro deprecado. Parágrafo 1º. A deprecação poderá ser feita por qualquer meio hábil de comunicação, devendo ser formalizada nos autos. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não obsta a requisição de informações, documentos, vistórias, perícias a órgãos sediados em localidade diversa daquela em que locado um membro do Ministério Público. Artigo 11. A pedido da pessoa interessada, será fornecida comprovação escrita de comparecimento. Artigo 12. O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 dias, permitidas, por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público responsável pela sua condução. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público do Estado manterá, para conhecimento dos órgãos superiores, controle atualizado, preferencialmente por meio eletrônico, do andamento de seus procedimentos investigatórios criminais. Parágrafo 2º. O controle referido no parágrafo anterior poderá ter nível de acesso restrito ao Procurador-Geral de Justiça, mediante justificativa lançada nos autos. Capítulo 4. Da publicidade. Artigo 13. Os atos e peças do procedimento investigatório criminal são públicos, nos termos desta resolução, salvo disposição legal em contrário ou por razões de interesse público ou conveniência da investigação. Parágrafo único. A publicidade consistirá: 1. Na expedição de certidão, mediante requerimento do investigado, da vítima ou seu representante legal, do Poder Judiciário, do Ministério Público ou de terceiro diretamente interessado.
2. No deferimento de pedidos de vista ou de extração de cópias, desde que realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso 1 ou a seus advogados ou procuradores com poderes específicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo. 3. Na prestação de informações ao público em geral, a critério do presidente do procedimento investigatório criminal, observados o princípio da presunção de inocência e as hipóteses legais de sigilo. Artigo 14. O presidente do procedimento investigatório criminal poderá decretar o sigilo das investigações, no todo ou em parte, por decisão fundamentada, quando a elucidação do fato ou o interesse público exigir, garantida ao investigado a obtenção, por cópia autenticada, de depoimento que tenha prestado e dos atos de que tenha, pessoalmente, participado. Capítulo 5. Da conclusão e do arquivamento. Artigo 15. Se o membro do Ministério Público responsável pelo procedimento investigatório criminal se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação penal pública, promoverá o arquivamento dos autos ou das peças de informação, fazendo fundamentadamente. Parágrafo único. A promoção de arquivamento será apresentada ao juízo competente, nos moldes do art. 28 do CPP. Artigo 16. Se houver notícia de outras provas novas, poderá o membro do Ministério Público requerer o desarquivamento dos autos, providenciando-se a comunicação a que se refere o artigo 5º desta resolução. Capítulo 6. Das disposições especiais. Artigo 17. É admitida a atuação simultânea no mesmo procedimento investigatório de mais de um membro do Ministério Público ou de grupo designado pelo Procurador-Geral de Justiça. Artigo 18. Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça: 1. Instaurar e presidir o procedimento administrativo investigatório, pessoalmente ou mediante delegação, quando a autoridade noticiada ou investigada gozar de prerrogativa de foro em razão da função, conforme disciplinado na Constituição da República e na Constituição Estadual. 2. Expedir e encaminhar as requisições e notificações, quando tiverem como destinatários: a. Chefe do Poder Executivo da União ou dos Estados. b. Ministros de Estado ou secretários estaduais. c. Membros do Congresso Nacional ou das Assembleias Legislativas. d. Membros dos Tribunais de Contas da União e dos Estados. e. Membros do Supremo Tribunal Federal ou dos Tribunais Superiores, ou ainda dos órgãos do Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição. Capítulo 7. Das disposições finais e transitórias. Artigo 19. No procedimento investigatório criminal serão observados os direitos e garantias individuais consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, aplicando-se, no que couber, as normas do Código de Processo Penal e a legislação especial pertinente. Artigo 20. Os membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deverão promover a adequação dos procedimentos de investigação em curso aos termos da presente resolução, no prazo de 90 dias a partir de sua entrada em vigor. Artigo 21. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2011. Cláudio Soares Lopes, Procurador-Geral de Justiça.